Olá, olá, olá! Indo para mais um episódio do Quarentena Literária, esse episódio que nos trancafia em casa. Tudo bom, Jéssica? Tudo bom, e você, Tadeu Rodrigues? Tudo bem também, a gente falando aqui trancado em casa, tipo, zoado, né? Tendo Não que. aguento, eu não aguento mais. Eu não Ah, aguento mais. mas a gente tá se adaptando, né? Fazer o quê? Eu não aguento, não. Não tô, não. Eu não aguento. Continuo não Eu tô na aguentando. fase, eu tô na fase que eu não aguento mais. Eu não aguentava Aquela mais na fase. primeira semana. Agora, então, assim, eu já tô muito irritada com a É, quarentena. Peraí só um minutinho. Aí eu fui tirar meu brinco porque ele tava incomodando. Eu não sei porque eu tô de brinco dentro de casa, mas tudo bem, né? É... não tem problema. Depois eu corto na edição. Parece que você tirou o brinco em meio segundo. Então tá bom. Foi bem isso. Mas tô irritadíssima com a quarentena, eu não aguento mais, assim, não tem mais jeito. Eu Mas pelo menos nós preciso. temos convidados bons, né, no nosso podcast esses dias. Sim, Estamos sim, temos, trabalhando sempre para temos, né? diminuir o tédio das pessoas, né? Sim, a gente continua alimentando aí a quarentena das pessoas com o nosso podcast, mesmo com dificuldade para gravar. Não, a gente não está gravando em estúdio como a gente gosta, mas tá rolando, né? Estamos fazendo É. o possível para alimentar aí essa quarentena. Eu quero fazer um adendo aqui que a gente não Faça. falou e eu acho que nós temos que falar porque foi muito importante um evento, né? Apesar de terem eventos tristes acontecendo com o mundo artístico, né? Com uma frequência muito grande. Ontem faleceu, ontem, dia 10, né? Isso, O no Sérgio, domingo, Dia das Mães, faleceu o Sérgio Sérgio Santana. Santana, que a gente teve essa perda enorme para a literatura brasileira. Eu quero deixar registrado aqui Sim, foi é, uma semana difícil, né? A gente nosso perdeu o lamento. Aldir Blanc também, O de né? Foi uma Blanc semana também. que não foi legal, né? Pra Não, arte, pra nossa, cultura, muito não triste, né? foi generosa com a gente. Eu sou muito fã do Sérgio, da literatura dele, e a gente acho que até já deve ter falado dele aqui no podcast. Seguramente. Ele é muito bom, contista de mão cheia, né? O Sobrevivente mesmo, para mim, é uma obra incrível. E a gente não falou, eu quero fazer essa meia-culpa aqui, porque é importante a gente falar também do falecimento do Rubem Fonseca, que Sim, a gente faleceu também não falou, no né? É que 15 de abril. a gente tá na vida louca e não tô falando, Pois né? é, e o Rubem Fonseca, eu sou fã do trabalho dele, em especial o começo da vida dele, né? O Feliz Ano Novo, o Caso Sim, Morel. A gente a até chegou gente a já criticar, falou, a gente inclusive, né? criticou, na verdade, a capa, né, do Vida Crua e falamos do trabalho dele, os últimos Sim. trabalhos dele. E, na minha opinião, como leitor, Rubem Fonseca, ele era genial, mas muito se deve aos livros mais antigos, na minha opinião. Os Sim, eu últimos não, parece que eu foram nem cheguei a repetições, ler, né, assim. o livro mais recente, que a gente deu uma boa Aham. criticada Mas a gente fez uma aqui. crítica até da capa, mas assim, o Rubem Fonseca fica aqui o nosso puta homenagem para ele, porque é um escritor que marcou aí o Brasil, né? O Grande Feliz Ano Novo é, para mim, um marco da literatura brasileira. Não pode deixar isso passar, né? Sim, não, de forma alguma. É diferente da nossa secretária da Cultura, a gente faz aqui o obituário, né? Lembra das pessoas importantes que passam Pois é, pela nossa literatura, sobretudo. Então, fica aí o nosso abraço aos eu familiares, sou. os sentimentos, e sempre que possível a gente mantém essas obras vivas, né? Embora a gente celebre muito a literatura de quem tá vivo, mas é muito importante a gente também celebrar aí os nossos que partiram, né? Fica aí nossa homenagem, então, tanto para o Sérgio Sim, Santana, queridíssimo Sérgio Santana, e o Rubem Fonseca, que são dois marcos da literatura brasileira, né? Que nos deixam. sem E a dúvida. gente vai falar hoje com o Afonso Cruz, que lançou o livro pela Dublinense. O pessoal da Dublinense gentilmente cedeu aí pra gente ler. O livro Vamos Comprar um Poeta. Sim, né, eu queria falar que a gente falou do Afonso Cruz, né? Cruz é para quem não é íntimo, né? É, Afonso Crush. é o Afonso Crush do Brasil, porque é um crush brasileiro, todo mundo, assim, a pessoa ela só não tem um crush nele porque ainda não conhece, né? E Quando a ele pessoa passa a conhecer, automaticamente vira crush. E esse livro é muito legal. Eu lendo o livro Vamos Comprar um Poeta, falar rapidamente dele, depois você fala também, Jéssica, mas é a história de um mundo distópico, onde se passa num lar familiar,
que eles compram um poeta, eles podem comprar pessoas, né? Enfim, eles compram um poeta, a princípio não dá para entender muito por que a filha pediu o poeta para ficar em casa, mas uma leitura lúdica que o Afonso faz na vida, né? Eu me toquei Sim. que algumas coisas da vida que representam a vida como fonte de empatia também facilmente pode ficar para trás em algum momento, né? Ele retrata pessoas cheias de números, cheias de contas, cheias de racionalidade e hoje a gente tem livros que ensinam você a transformar a sua vida numa empresa, né? Uma Uhum. preocupação sobre como a gente vai gerir a nossa vida financeira e tão pouca preocupação de como vamos gerir a nossa vida pessoal, se você parar para pensar, né? Ainda temos aí essa enxurrada de coachings, mentores ao monte. Claro que eu estou fazendo uma crítica no sentido genérico, tem coaches incríveis, tem mentores incríveis, né? Mas algumas pessoas que se aproveitam da onda para utilizar de frases clichês sobre aproveitar o tempo, quando der abraçar os seus, mas eu ainda prefiro o meu lugar de ler as poetas, os poetas, né? Quando a felicidade ela é uma raiz própria da natureza humana, dentro de todas as suas turbulências e infelicidade, quando a gente reconhece isso, pelo menos encontrar um pontinho de felicidade nessa bagunça toda que é a vida, né? Eu queria que essas pessoas tão cheias de número lessem mais poesia, né? Que os governantes lessem mais poesia, que a poesia fosse mostrada concretamente aí quando o desespero parece a única saída. Então eu acho que o Afonso foi muito feliz pintando de um modo distópico uma sociedade muito numeral, uma sociedade de contas, de não entender o que foge da lógica. E o que somos se não seres humanos que fogem da lógica, né? Então eu acho que foi bem isso que eu senti lendo o livro, né? Sim, é um livro muito legal, né? Ele deixa isso claro na entrevista que não é um livro tipo destinado para uma única faixa etária, né? Muito embora em alguns lugares ele seja comercializado como livro infanto-juvenil, eu acho que é um livro que todo mundo alfabetizado pode ler e tem ali a sua capacidade de entender, né? Basta querer. Eu acho que casou muito com o momento que a gente vive, que é esse momento de pandemia em que a economia se sobrepõe à vida o tempo todo, né? Continuamente as pessoas viram números, né? Então a gente tem aí 11 mil histórias e 11 mil pessoas que morreram e que são transformadas exclusivamente em números e a gente tem aí um governante que se pergunta, né? E daí para esse número de vítimas, quando era só a metade, né? Quando a gente atingiu os 11 mil, ele fez uma festa, né? Andou de jet ski, foi comer churrasco num barco e aí a gente casa muito com esse momento, né? O livro, ele parece ser uma distopia do que a gente vive aqui no Brasil, mas é uma distopia do que pode acontecer em qualquer lugar do mundo, né? O É um Afonso mundo fala muito na entrevista versátil, que ele né? escreveu durante o momento de crise na Europa, em Portugal especificamente, ele é um autor português, mas é bem isso. Eu gostei muito da leitura, é um livro que você lê numa sentada, mas é um livro de se revisitar, né? É um livro de ser relido sempre, é uma obra muito gostosa. Saiu pela Dublinense aqui, é possível que outros livros do Afonso saiam também pela editora Dublinense, que é uma editora parceira aqui do Rabiscos, mas é um livro muito gostoso. Eu queria só falar um pouquinho do Afonso antes da gente ouvir a entrevista, porque Claro. eu acho que vale muito, porque o Afonso é um multiartista, então é bem legal a gente falar que ele, além de escritor, ele faz filme de animação, ele é ilustrador, ele integra uma banda que é a Soaked Lamb, que é uma banda aí que mistura um pouco de rock, um pouco de jazz, um pouco de blues, é bem bacana. Ele tem mais de 30 livros publicados, ele já veio para o Brasil algumas vezes, já ganhou uma premiação aqui no Brasil da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, com um livro de ilustração, já ganhou prêmios fora daqui, é autor do Jesus Cristo Bebia Cerveja, que é um título maravilhoso, que foi publicado aqui no Brasil pela Alfaguara. Vai ter outro livro esse ano, publicado no Brasil pela Companhia das Letras também. Era um autor que viria novamente para o Filippostos, e em razão da pandemia isso foi cancelado, mas é uma pessoa que vale muito conhecer o trabalho, os livros são muito interessantes, são muito gostosos de ser lido, tem muita sabedoria, e é isso, assim, conheçam, eu fico brincando, né, que é um crush, mas todo mundo fica crush do Afonso a partir do momento que conhece ele, né. Legal. Então fica aí nossa dica para conhecer o trabalho do Afonso. A gente vai falar especificamente hoje do Vamos Comprar um Poeta e outras divagações, mas a Jéssica tão bem aí apresentou o Afonso para quem não conhece ainda. Sim, O ele vai papo foi muito voltar para legal. falar de outros assuntos, porque além de tudo, ele faz cerveja artesanal. O Afonso, ele é o pioneiro do movimento hipster, né? Ele
Ele usa barba, ele faz cerveja, ele é mochileiro. Então, assim, ele é o pioneiro do movimento hipster. A galera de os Santos Cecílias acha que estão inventando alguma coisa, estão nada. O Afonso já há mais de 20 É anos porque tá não fazendo conhece o tudo. Afonso. Não conhece, entendeu? A pessoa que ela é europeia, ela já chega ali na frente. E aí, é português, entendeu? Já chega na frente. Então, o cara já conhecia a Amazônia muito antes de ser moda ir para a Amazônia. E é isso, vale muito a pena. O pioneirismo do hipsterismo no Brasil e no mundo tá com o Afonso, tá com ele essa bola. A gente vai ouvir então. Foi muito legal o papo, foi bacana e daqui a pouco a gente volta. Beleza. Oi, Afonso, prazer ter você aqui no Rabiscos. Que bom que você topou e aceitou nosso convite para a gente gravar. A gente quer falar sobre o Vamos Comprar um Poeta e, se der tempo, a gente vai enveredar por outros assuntos aí que nos é caro também, nos são caros também. Eu queria que você começasse, Afonso, falando um pouco sobre o Vamos Comprar um Poeta, que saiu recentemente, né, pela editora Dublinense aqui no Brasil. Inclusive, você tinha uma agenda de lançamentos suspensa em razão da quarentena, mas o livro segue sendo vendido e muito bem avaliado pela crítica. Mas eu sei que é um livro que você escreveu há bastante tempo, não sei se eu estou enganada, mas uma das suas primeiras produções. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre como é que você pensou essa história, como é que ela veio, como é que foi essa ideia de fazer uma distopia a partir da venda de pessoas e, mais precisamente, de um poeta. Desse aí também um resumo, uma sinopse do livro e como é que você trabalhou essa ideia. Olá, Jéssica. Olá, Tadeu. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a conversar convosco. Vamos Comprar um Poeta não foi escrito há muito tempo. Foi escrito há uns 4 anos, acho eu. Não tenho a certeza absoluta, mas por aí. E Portugal vivia uma crise económica. Aliás, nós estamos sempre a viver em crises económicas, mas nesta altura foi uma crise um pouco mais dura do que as anteriores ou aquelas mais próximas. E de repente o Ministério da Educação em Portugal foi extinto, deixou de existir, passou a um secretariado da Cultura. E isso é um caso raro, em Portugal. Acho que em Portugal, não sei se já tinha acontecido, mas creio que não, mas também na Europa. E não apenas eu, ou não apenas eu, muita gente sentiu que a cultura estava de facto ameaçada, que há uma grande ignorância em relação a ela, e então o livro nasce dessa preocupação, isto como pano de fundo, porque depois o tema ou a ideia para o escrever, e portanto isso tem mais que ver com o maneirismo, a forma como as ideias sobre a importância da cultura são veiculadas. Nesse caso, o que eu fiz foi, ou melhor, inspirei-me em casos já conhecidos. Um caso do século XVII ou XVIII, em que estava na moda a compra, porque é basicamente disto que se trata, a compra de sábios orientais por nobres ingleses para tê-los no jardim, um pouco para iluminar as visitas. As visitas passeavam-se nos jardins das mansões da nobreza e deparavam-se e cruzavam-se com sábios orientais que diziam 2 ou 3 coisas para regozijo dos passeantes. E também o facto de nós comprarmos pessoas, porque o título parece insólito, mas nós compramos pessoas desde sempre, ou através da escravatura, que é a coisa mais direta, se calhar, a leitura mais direta, mas a corrupção, que é omnipresente em todas as sociedades, e numas mais, noutras menos, mas muito presente nas nossas vidas, e também é outra forma de comprar pessoas e também de adulterar valores, etc. O que é estranho nisto é comprar um poeta, porque normalmente compra-se um político, porque comprar um político dá lucro. Agora, comprar um poeta, em princípio, não, e por isso
E no produto, digamos assim, que está o insólito do livro. E, no fundo, ele trata muito desta questão de que a arte não tem função em si mesma, o que não quer dizer que não gere muito dinheiro. E era bom também que os políticos e às vezes até os próprios agentes do livro percebessem isso, que a cultura é uma das áreas mais rentáveis e não deve ser menorizada nesse aspecto. Muito bom, Afonso, muito obrigada. Quando eu estava lendo o livro, até para fazer aqui a entrevista com você, eu fiquei pensando em tudo que a gente tem vivido aqui no Brasil, sobretudo, né, com as investidas políticas contra a cultura que já aconteciam antes da pandemia e que se intensificaram agora, né? A gente deixou de ter um ministério que passou a ser uma secretaria e existe um patrulhamento, inclusive ideológico, né, um corte de verbas a tudo que for de oposição ao governo, ainda que dentro da arte ou que provoque uma cisão, e o livro fala exatamente sobre isso, né, e aí a gente entra aqui, pelo menos num embate que extrapola a questão ideológica, que é a economia sobreposta à vida durante a quarentena, né? Então a gente tem um presidente que incentiva a quebra do isolamento social, não só incentiva, como ele próprio quebra o dele, vai às ruas, convoca manifestações e tudo mais, e uma investida ferrenha contra a cultura, né, e contra tudo que possa causar algum tipo de subversão nesse campo. E o livro parece que cai como uma luva, assim, nesse momento. Inclusive, é muito recomendado que quem está ouvindo a gente leia o livro, porque vai se encontrar e se enxergar nisso. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a questão econômica, que é uma questão que aparece muito no livro e fica muito evidente. Então, os personagens contabilizam tudo, né? O número de passos que eles dão. O tamanho das coisas, o quanto de comida e tudo em nome da economia, né? Então, compra-se um poeta em nome da economia ou abrindo aí uma janela que não deveria nunca ter sido aberta dentro de uma família, mas enfim, a economia é sempre, ela rui a família, né, ali no livro, por conta dos números e do que é econômico, e a gente observa hoje um movimento muito parecido nesse sentido no Brasil, de ruptura e das famílias sendo rompidas, não só em razão da política, mas em tempos de Covid-19, em razão de uma pandemia onde ela não é respeitada, onde a vida não é resguardada, em nome de empregos e tudo mais. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Sim, é um problema quando os governantes desprezam a cultura. E, de facto existem, creio, três tipos de pessoas nesse sentido. São aquelas que sabem que a cultura é muito importante e por isso a prezam. Há as pessoas que acham que a cultura é muito importante e por isso a destroem. E ainda há um terceiro tipo que são as que nem sequer sabem isso e, portanto, ignoram-na simplesmente porque acham, por exemplo, que não dá dinheiro, etc. Claro que estes dois últimos exemplos que dei são os mais perigosos. O terceiro pela passividade e o segundo pela destrutividade. E normalmente os regimes autoritários começam quase sempre por destruir a cultura, por queimar livros, por prender intelectuais, por censurar as artes e quase sempre pelas artes. Ou seja, ou não se dá dinheiro ou se tem um papel mais ativo e se tenta destruir aquilo que as artes podem fazer por um motivo muito simples, porque as artes colocam-nos outras perspectivas e, portanto, destroem e erodem aquilo que é a verdade única de um autoritarismo. O autoritarismo assenta-se sobre uma verdade que se quer objetiva, esta objetiva será sempre entre aspas, e, portanto, não admite quaisquer opiniões diferentes, muito menos opostas. E, portanto, essas opiniões diferentes ou opostas, essa diversidade,
a diversidade e especialmente o juízo crítico, são depois perseguidos para manter a a hegemonia, perdão, a hegemonia do pensamento dominador. Depois, esta questão, há aqui uma coisa também muito, muito importante, é que esta dominação pela medida, pelos números, é sempre não só altamente castradora para as nossas vidas, porque morrer uma pessoa não tem nada a ver com morrer uma pessoa que amamos, e esta é a grande diferença entre números e relações, e por isso nós temos de perceber que as coisas importantes da vida, as coisas realmente importantes, não são geradoras de dinheiro. Não quer dizer que ou melhor, perdão, elas podem gerar dinheiro, quer dizer, não são feitas para isso. Por exemplo, a amizade. Eu não ganho dinheiro para ser amigo de uma outra pessoa, porque isso seria, de certa maneira, poluir a minha amizade. Não quer dizer que eu não possa usufruir. Isso, vamos imaginar que eu tenho um amigo rico, a minha amizade é sincera. Isso não quer dizer que o meu bem-estar não seja aumentado no exercício da minha amizade, mas eu não sou amigo por causa disso. E normalmente estas coisas destroem as próprias coisas que são importantes, ou seja, o amor, a amizade, etc. E como dizia o Chesterton, nós sabemos muito bem o que é que significa quando se paga o amor, não é? A prostituição deixa de ser amor. E, portanto, é preciso ter em consideração que as coisas realmente importantes para nós, para a nossa vida, não são feitas por um objetivo ulterior, para retirar benefício desse gesto, mas sim pelo gesto em si, pela coisa em si. Porque, como dizia, as artes têm um valor intrínseco, valem por si mesmas e não pelo benefício que possam ou não possam gerar, ainda que gerem. Claro que como dizia antes, há muito medo há medo das artes, pois há esta pulsão pela economia e pelo dinheiro, que é um instinto muito, muito básico e pouco criterioso, porque na realidade, e quando nós comparamos a questão dos números e das coisas que têm um valor incalculável, por exemplo, como eu dizia antes, eu posso recuperar a economia, posso recuperar um emprego, posso recuperar uma série de coisas, mas dificilmente recupero, ou melhor, é impossível recuperar a perda de um familiar. E, portanto, se o meu pai, se a minha filha, se a minha avó morrerem, isso não é recuperável. A economia, sim. E, portanto, são aqui dois valores completamente distintos. Um é perfeitamente finito, que é a economia, e o outro é infinito, que são as nossas relações amorosas, afetivas. E, portanto, qualquer bom governante terá de dar uma prioridade, ou deveria dar a prioridade, a estas coisas que têm um valor incalculável. E às outras, enfim, tentaremos resolvê-las como for possível, mas acima de tudo, nós não estamos a servir o dinheiro que nos deve servir a nós. E por isso, primeiro estamos nós e depois a economia. Oi, Afonso. Fiquei muito feliz que você aceitou o nosso convite. Fiquei muito feliz de saber que eu poderia trocar essa ideia com você sobre o seu livro. Seu livro é ótimo, eu gostei muito dele. Eu estou divulgando ele também. Essa sacada que você teve e nos falou aí agora há pouco sobre compra de pessoas não ser algo atual, né? É uma sacada muito boa. Linkando ainda em casos de escravidão, né? Que foi legitimado pelas leis no passado recente. Corrupção em casos atuais. Trazendo para a história o lado lúdico através da compra de um poeta. O livro se depara com questões interessantes. Uma delas é a ambiguidade que o poeta transmite na sua fala, nos seus argumentos, dentro daquela relação familiar. As reações de uma das personagens, quando ela começa a sentir a poesia e não entendendo o seu lugar por isso, não entendendo onde ela está e vivendo com pessoas próximas que passam a demonstrar uma antipatia por ela ser assim. Eu achei muito
sensível da sua parte, essa dualidade entre razão e poesia. Gostei muito do modo com que você apresentou a mãe na história. A mãe que passa a questionar o mundo por conta das palavras do poeta que compraram, e isso acontece dentro dela de um modo turbulento, permeado por raiva, confusão, inquietação, sem saber o que estava acontecendo. Como que você acha, sem me alongar mais, como você sente que as pessoas comuns, que não são ligadas à arte, recebem o seu livro? Como que uma pessoa desprovida de qualquer informação sobre a história a recebe? E emendando para fechar essas perguntas, em quem você acha que a poesia causa estranhamento nos dias de hoje? Olá, Tadeu. Obrigado. Ahm, sim, eu creio que este é um livro para toda a gente. Ele não foi pensado para um público específico. Mas eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem que ou não compreendem a poesia, ou que a poesia. E o mesmo em relação à arte. Ortega y Gasset, um filósofo, ele usou hoje até uma expressão um pouco correta, mas evoca coisas negativas, e por isso acho que a expressão acaba no final por ser infeliz, que é a desumanização da arte. E às vezes as pessoas têm alguma dificuldade em relacionarem-se, com a arte moderna em especial, com a, com a poesia também, a poesia moderna. Um, mas eu, as experiências todas que tive e que conheço de outras pessoas que fizeram chegar a poesia a lugares inusitados, como por exemplo, aqui no caso de Portugal havia um programa que levava a poesia às prisões. Há também casos de blogs que se tornaram muito famosos, e também de eventos que se tornaram muito famosos e que têm uma aderência de público gigante e tratam de poesia. E às vezes tem que ver um pouco com aquilo que escolhemos, como em tudo é preciso fazer um percurso, é preciso fazer um percurso educacional. Nós somos educados visualmente, somos educados musicalmente, as pessoas não nascem a saber tudo, e portanto devem fazer o seu percurso. E é perfeitamente possível, através de determinados versos, determinados poetas, começar a entrar nesse mundo que é tão importante para nós. Porque a poesia é muito feita de analogias, de metáforas, de comparações, e esse tipo de raciocínio é muito útil na realidade. Não é só bonito e não é só um prazer. Essa é a coisa mais importante, mas é muito mais do que isso também. E eu dou alguns exemplos no final. É precisamente por nós sabermos relacionar determinados assuntos que, à partida, parecem não ter qualquer ligação, mas nós, ao detectarmos essas mesmas ligações, conseguimos descobrir coisas ou ver coisas que ainda ninguém tinha visto. E então conseguimos abrir a nossa mente para uma série de coisas. E nesse sentido, as artes são essa ginástica do imaginário que nos permite ter mais criatividade, e serve para qualquer profissão. Qualquer profissão. A cultura é importante para qualquer profissão. E antes estávamos a falar disso, do desprezo ou até de algum ódio que algumas pessoas têm em relação à cultura. E eu tenho contado uma história que se passou comigo na Tunísia, e que é um exemplo cabal disto mesmo, que é estou a caminhar à noite em Tunis, na capital da Tunísia, e estou a caminhar com escritores amigos, e um deles diz-me que aquela zona é perigosa, que a semana passada tinham sido assaltados naquela rua, e disse-me que o amigo que ia com ele levava um instrumento musical muito caro. E levava esse instrumento musical às costas. Era um alaúde. Portanto, um alaúde é um instrumento muito grande, é impossível não ver. O ladrão, no entanto, levou apenas o dinheiro que eles tinham na carteira, que não era muito, e uns celulares muito de fraca qualidade, mauzitos. E quando eles chegaram a casa, esse amigo músico disse: bem, que sorte que eu tive, porque o ladrão não se apercebeu que eu levava este instrumento que custa mais de $3.000.
E eu disse a esse meu amigo que me contou a história, bom, não foi ele não se ter apercebido, foi ele não saber, ele era simplesmente ignorante, ou seja, ele não tinha cultura suficiente para perceber que aquele instrumento era a coisa mais valiosa que ele poderia ter roubado ali naquele momento. E isto para dizer o quê? Que até para ser ladrão, para ser um bom ladrão, para se roubar com eficiência, para se roubar como deve ser, é preciso cultura, é preciso conhecer alguma coisa, é preciso saber alguma coisa. E é exatamente por isso que alguns não saem da rua, outros tornam-se políticos, já sabem um bocadinho mais e por aí fora. E, portanto, até para roubar é preciso saber. E, claro, as artes são fundamentais para tudo isto, porque nos permitem criar laços, relações entre as coisas e perceber melhor o mundo à nossa volta. Não só porque quase tudo o que está à nossa volta é um produto da nossa imaginação, da ficção. Se vocês imaginarem as cadeiras onde nos sentamos, fomos nós, foi alguém que um dia a imaginou, antes de ser um produto industrial, saiu primeiro da imaginação de alguém, da ficção de alguém, da criatividade de alguém. E, portanto, toda a arte desenvolve este tipo de raciocínio. E, portanto, tudo aquilo que está à nossa volta, seja as roupas que usamos, seja os instrumentos que temos, seja um computador, o que for, tudo isto nasce da inventividade. E, portanto, as artes são digamos, o ginásio privilegiado para desenvolver este lado da nossa capacidade, absolutamente essencial à nossa sobrevivência, que é a criatividade. Gostei muito da história do roubo do instrumento. Muito bom. Afonso, há um medo, eu vejo assim pelo menos, há um medo da arte por quem detém as rédeas da sociedade, em termos de poder, né? Em tempos de razão crescente, de mãos dadas com o capital, nossa sociedade globalizada fica ainda mais evidente que a racionalidade crescente é um fenômeno mundial. Posso estar errado, mas li seu livro sentindo uma ironia esperançosa. Algo que diz, olha, não estamos sem saída. A distopia nele é uma distopia pura, de advertência, né? Como se dissesse, se não melhorarmos, vamos caminhar para isso que está no livro. Isso aqui que eu escrevi. É algo como os clássicos fizeram, como Aldous, o Orwell, o Zamietin. Bom, nisso eu pergunto, seu livro é um livro esperançoso? A gente pode falar dessa distopia flertando entre ironia e esperança? Sim, tem sempre este livro tem um lado luminoso de esperança, ainda que esteja inserido numa distopia. As distopias e o lado negativo, quando nós apontamos para um lado negativo da vida, é simplesmente para mostrar o outro lado. Porque os portugueses acham, mas isto é um fenómeno generalizado, acham, por exemplo, que quando há filas de trânsito, especialmente quando há um acidente na estrada, que as pessoas param para olhar, e portanto tem aqui assim uma espécie de pulsão mórbida à volta da questão. Mas não é só isso, é mais do que isso, é porque nós só vivemos uma vida e precisamos de perceber o que é que se passa à nossa volta. E quando acontece alguma coisa trágica, nós olhamos e tentamos perceber o que é que aconteceu. Ou seja, se eu vir alguém que aconteceu um acidente, eu tento perceber se eu também não estou em perigo. E, portanto, há aqui um mecanismo normal de sobrevivência. E as distopias são um pouco isto. São mostrar o caminho errado. E, portanto, o que é que nós temos de evitar nas nossas vidas, ou o que é que nós podemos evitar nas nossas vidas, ou o que é que determinadas coisas nos podem levar. Neste caso, a distopia é levada assim a um ponto mais ou menos absurdo, não muito, não é assim um exagero assim tão grande em relação ao mundo em que vivemos, mas é levada a um certo absurdo que permite que tenha humor, ou seja, que nós sintamos que, bom, isto tem piada, ou é irónico, ou não é exatamente assim que nós pensamos, é um pouco uma pequena caricatura. Não é exatamente grotesco, mas é uma caricatura. E portanto, mas sim, a esperança é sempre muito importante, eu creio, e especialmente neste livro, mostrar
que existe um caminho aqui no meio e que, neste caso particular, a poesia, que pode alterar as relações familiares, neste caso muda uma família, a todos os níveis. Portanto, há aqui umas alterações sentimentais de uma personagem, há de relação, de machismo ou de igualdade de géneros, se quisermos. Há também aqui uma relação com a economia, uma melhor relação com a economia, etc. E, portanto, mas funda-se na compreensão da poesia, ou seja, na apreciação do belo, na inserção do belo nas nossas vidas. E, portanto, nesse sentido, a esperança parece-me fundamental, até porque é uma espécie de farol e é triste quando damos uma imagem simplesmente negra, sem qualquer redenção possível. Porque isso nos abala ainda mais. Mas sim, também faz parte da arte fazê-lo, mas neste caso específico, eu optei por ter este lado mais ou menos luminoso, esse ponto que nos permite imaginar, sim, é possível a partir daqui, a partir de uma sociedade deste tipo, criar alguma coisa melhor, ainda que essa alteração, essa mudança tenda a ser paulatina, muito lenta, exasperadamente lenta às vezes. E agora estava aqui a falar do machismo, por exemplo, quer dizer, nós temos muitos milhares de anos de convivência, ainda não resolvemos a questão. E, portanto, parece que não só é lenta, como é mais do que isso. Tem melhorado, acho eu, mas é, como dizia antes, exasperantemente lenta a evolução. Então acho que a esperança é sempre aqui um dado fundamental. Eu vou aproveitar o embalo e a presença do Afonso aqui no nosso podcast, já para parafrasear ele mesmo no livro, que ele fala: a cultura não se gasta, quanto mais se usa, mais se tem. Então eu vou não só usar como abusar e fazer umas outras perguntas que o pessoal surgiu aqui com elas. Na semana passada ele fez uma live com o perfil do Flipossos, que é o festival literário aqui de Poços, onde a gente está baseado, e aí eu fiquei tumultuando muito no chat da live e acabei fazendo amizade com outras pessoas que também gostam muito da obra do Afonso, e aí a gente meio que fez um clubinho super seleto para ler as obras do Afonso e comentar. Inclusive tem uma das pessoas do grupo que está pesquisando a obra dele para uma dissertação e tudo mais. A gente ficou chamando ele de Afonso Crush e não Cruz, e é isso, é um crush eterno do Brasil. O Afonso faz muita coisa e é uma pessoa super interessante, um artista muito multifacetado e muito incrível. E aí o pessoal soube que a gente ia fazer esse podcast e me encomendou algumas perguntas. Um deles que quer saber se alguma das obras já teve uma adaptação para o cinema, já vista que elas são muito imagéticas. E aí eu até queria te perguntar, Afonso, se você já chegou a ver a peça do Vamos Comprar um Poeta, que é feita aqui no Brasil. Tem um grupo de teatro que adaptou o texto e encena. Eu queria saber se você já assistiu, já teve contato com essa adaptação, e se tem alguma coisa aí em caminho para o cinema. E o pessoal também me perguntou qual que é a sua relação pessoal com o Oriente Médio, uma vez que tem personagens, enfim, cenas de outras obras que se passam em países do Oriente Médio. Essas são duas, né, perguntas, mas tem outras. Se der tempo, eu vou fazendo aqui. Relativamente às adaptações, eu tenho alguns livros que foram adaptados à animação ou curtas-metragens.
mas nenhuma longa até agora. Ainda que haja realizadores interessados, algumas estão a concurso, pode ser que haja dinheiro para a produção, se houver assim, é muito provável que venham a ser adaptadas, que é sempre uma coisa muito, muito interessante. Inclusivamente pode acontecer também aí no Brasil, pode ser que este mesmo livro venha a ser um filme. Mas esta passagem a outras linguagens é sempre muito estimulante para um escritor. E eu gosto muito desse momento, seja para o teatro, também já me aconteceu para a dança, e que também é muito bonito. Na Hungria, por exemplo, fizeram um espetáculo inspirado na boneca de Kokoschka, e que se chamava assim mesmo, a boneca de Kokoschka. E, portanto, é sempre uma revelação depois perceber o que é que significa aquilo que nós escrevemos numa linguagem completamente diferente, não é? Em que o meio de expressão é outro. Vi o Vamos Comprar um Poeta, encenado aí no Brasil, mas vi online. Porque já em tempos de pandemia e confinamento e isolamento social, e portanto vi aqui em casa. Em relação à segunda pergunta ao Oriente Médio, por acaso, eu acho que não tenho nenhum livro passado no Oriente Médio. Tenho um livro passado na Ásia Central. Eu não digo exatamente, é um livro muito grande, chama-se Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, até costuma ser o livro preferido dos leitores, e é um romance que tem, depende da edição, mas tem 600, 700 páginas. E esse passa-se num país que, como dizia, não é nomeado, mas que se pode intuir ou induzir ser o Paquistão. Depois tem algumas histórias orientais, essas sim que são passadas no Oriente Médio, nas enciclopédias de História Universal. Mas porque é uma enciclopédia, é um projeto com vários volumes, e por isso abarca, como o próprio nome indica, abarca o mundo todo, todas as culturas, e obviamente não iria deixar de fora o Levante. Há também alguns momentos nos meus livros que podem passar por lá, precisamente porque também as pessoas viajam muito nos meus livros, são um pouco como, as minhas personagens são um pouco um reflexo daquilo que eu sou, ou algumas das coisas de que gosto e que me preocupam. E portanto talvez também por aí. E claro, conheço relativamente bem o Levante, o Oriente Médio, estive em vários países, atravessei a Síria, na Jordânia, na Palestina, no Iraque, no Kuwait, estive também na Turquia, no lado asiático, e por aí fora, portanto, conheço, e várias vezes, portanto, o Líbano, eu conheço relativamente bem, não só a geografia, mas também a cultura, a poesia, alguns escritores antigos e modernos, e tenho um fascínio grande, sim, mas contém por muitas outras coisas. Afonso, vou continuar gastando. A gente tem a pergunta também do Carlos, que é quem estuda suas obras, então ele pediu essa intervenção. Vou fazer. Tô tomando teu tempo mesmo, mas a gente está em quarentena, então eu vou me dar esse direito aqui, vou abusar um pouco.
Ele perguntou o que te motiva a fazer das suas personagens uma espécie de transbordamento da narrativa, em que você acaba resgatando esses personagens em outros livros, né? E aí acho que ele está falando, enfim, né? Acho não, né? Tenho certeza que ele está falando de outras obras. Aí ele invoca aqui o Isaac Dresner. Ele falou que parece uma espécie da junção do flaner com o trapeiro, muito mais próximo do trapeiro, sendo este um personagem chave do universo das obras. Ele queria saber qual que é a tua relação com o Isaac Dresner e se o personagem acaba por ser um espelho teu em relação às viagens e o desejo de recolher histórias e memórias. Aí já estamos em outro rolê, né? Mas se você puder falar um pouquinho sobre isso. Bom, eu uso muitas personagens de outros romances nesse tal projeto da Enciclopédia da História Universal, e às vezes também retiro personagens da Enciclopédia da História Universal ou determinadas histórias e depois desenvolvo em romance. Ou seja, elas migram de projetos para projetos, de livros para livros, e é muito comum fazerem-no. Ainda que o Isaac Dresner apareça mais vezes. Às vezes tem uma coisa fugaz, aparece numa cena, assim como o Hitchcock nos filmes do Hitchcock. outras não, tem um papel preponderante, e outras é mesmo uma das personagens principais. Eu tenho 2 livros em que ele tem muito protagonismo, que são A Boneca de Kokoschka e Nem Todas as Baleias Voam, e estou até a escrever um terceiro em que ele volta a ter o mesmo protagonismo, e portanto, e com isto basicamente encerro aqui com uma trilogia, encerro aqui este ciclo de Isaac Dresner. Esta personagem é para mim muito fascinante, não por ser muito parecido comigo, porque ele na realidade não viaja muito, é uma pessoa amarga, especialmente quando bebe, mas é uma pessoa muito fascinante para mim, como personagem. E a história dele, aquilo que o tornou aquilo que ele é hoje, é porque quando ele tinha 12 anos, num gueto, durante a Segunda Guerra Mundial, ele e o melhor amigo são perseguidos por um polícia, por um SS, por um nazi. E o amigo é morto nessa ocasião, e depois do polícia disparar a bala, o amigo cai no chão e a cabeça do amigo, fica em cima. Não acontece nada de especial, mas ele rola para cima da bota do Isaac Dresner. E a partir desse momento, o Isaac nunca mais conseguiu pousar o pé sem sentir dor, que é uma dor psicológica. Ele não se magoou fisicamente, não há nenhuma dor física envolvida, mas ele cocheou o resto da vida. Toda a vida, ele durante toda a vida nunca mais foi capaz de pousar o pé normalmente, sem sentir dor. E esta é uma ideia muito bonita, uma ideia de fidelidade à amizade, de uma amizade mais ou menos eterna, e que nos magoa. E é precisamente por ser uma amizade tão profunda que essa dor não passa, não pode passar. E depois há uma outra personagem, mais no outro livro, que precisamente por não sentir amado, que um dia diz ao pai que gostava que ele cocheasse por ele. Um dia gostava que cocheasse por mim. Assim como o Isaac Dresner cocheou a vida toda pelo amigo. E essa fidelidade, essa constância ao longo da vida, nunca mais ser capaz de pousar o pé, de ser o coxo para sempre, para mim encerra uma beleza e quase uma verdade muito, muito, muito bonita sobre esta personagem. E por isso ela acaba por aparecer muitas vezes. Ainda que essa personagem é um binómio. Ela funciona com outra personagem, que é Cecilia Cassef, que é a mulher dele, que é, sobretudo, uma mulher especialmente sábia. Ela é como se conhecesse o segredo do universo. E eu ainda hei de falar um bocadinho mais sobre ela, porque pode ser que venha a aprender algumas coisas com a minha personagem.
Afonso, facilmente a gente ficaria conversando com você aqui a tarde toda. Sei que seu horário aí já está mais avançado, mas eu quero agradecer a sua presença aqui no podcast Rabiscos e fico muito feliz de ter essa troca literária, essa troca madura, essa troca que tanto acrescenta. Nós temos um quadro aqui no programa que fecha o episódio chamado Na Sua Estante, onde a gente pergunta para o nosso entrevistado qual é a sua referência literária, algum livro que esteja na cabeceira agora, esteja lendo nesse momento, ou algum livro que marque que queira indicar o ouvinte. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Tadeu. Foi assim, um prazer muito grande estar convosco e passar aqui este tempo na conversa. E agora, por motivos profissionais, estou a ler uma série de livros de não ficção, de autores bem, enfim, que são importantes, ou são muito importantes para mim. Há muito pouco tempo, também num podcast, falei da Gravidade e a Graça de Simone Weil, que é um livro lindíssimo em que ela compara, em que ela fala da gravidade e de alguma maneira da leveza, do oposto disso. E o Gaston Bachelard, A Psicanálise do Fogo, que é um livro também muito, muito interessante. Mas, enfim, as minhas referências literárias, enfim, são muitas. Eu gosto muito, e falando estritamente da literatura, gosto muito do Dostoiévski, Thomas Mann, do Saint-Exupéry, em especial a Cidadela. Gosto muito de alguns escritores menos conhecidos, sei lá, o Kurt Vonnegut, o Stanislav Lem. E, enfim, depois também na não ficção há autores que para mim são fundamentais, também na filosofia. Eu fui muito influenciado por alguns filósofos, em especial da família de Platão, como Nicolau de Cusa no Renascimento. E depois alguns pensadores mais recentes, como o Rudolf Steiner, o Simone Leys, mais aí na crítica literária e nos ensaios literários. Mas enfim, há sempre muita coisa muito que me influenciou bastante, que me influencia muito. Volto sempre muitas vezes também ao Manuel de Barros, porque gosto muito da poesia dele. Essa maneira quase meio ingênua como olha para o mundo, mas com uma beleza transcendental. Enfim, haveria muita coisa para falar. Dei aqui alguns exemplos. O Eric Fromm também, que não está publicado praticamente, não, tem muito poucos livros publicados em Portugal, mas tem bastantes no Brasil. Aliás, as minhas edições são quase todas edições brasileiras. Assim como o Nikos Kazantzakis, outro escritor que a determinada altura foi publicado em Portugal e esteve publicado em Portugal, e agora praticamente não, creio que só existe um livro disponível. Mas, mais uma vez, no Brasil há mais edições. E, enfim, creio que já chega. Eu me recuso a acabar. O Tadeu quer acabar, quer furar aí a chapa, mas eu me recuso super a acabar. Então eu queria só. Mentira, né? A gente tem que encerrar, mas queria agradecer muito ao Afonso, queria dizer que ele precisa voltar aqui no Rabiscos para falar sobre cerveja, sobre música, sobre ilustração, que é uma das muitas outras coisas que ele faz. Falar que ele precisa voltar para o Brasil para a gente tomar cerveja, pra gente tomar chopp, pra gente dar umas risadas, enfim, pra gente dar uma circulada e uma flanada por aí também. Mas, Afonso, muitíssimo obrigada pela disposição, pela troca, pelo carinho, por ter vindo aqui falar um pouco mais sobre esse livro pra gente. Queria deixar aberto espaço se você quiser completar, quiser falar alguma coisa. E volte, venha pro Brasil, vamos se encontrar, vamos tomar umas cachaças por aí. Super beijo, boa quarentena e obrigada mais uma vez. Eu espero que sim, que nos voltemos a encontrar
e almoçar, jantar, ver umas cachaças, assim, isso tudo. Espero que sim. Espero que esteja para breve. Abraços para todos, abraços para ti, Jéssica, e espero que nos reencontremos em breve, como já disse, e Tadeu, espero que a gente se encontre também. Abraço então e abraço também para os ouvintes. É isso, Jéssica. Que papo gostoso, né, que tivemos. Sim, uma delícia de conversa que a gente teve com o Afonso, foi muito bom, vale muito a legal. pena, né? Eu quero que ele volte, porque a gente tem mais a falar, Muito destrinchar mais aqui. a falar nossa, quero trazer ele para mais vezes, né? Sim, Afonso, venha para a nossa vida. É isso. Ele falou aí dos livros que ele está lendo, ele falou bastante do livro dele, e isso abrilhanta pra caramba o nosso episódio. Sim. E vamos a gente agora para o nosso Na Estante, Jéssica. Vamos lá, o que você está lendo, Tadeu Rodrigues? Estou lendo um livro que eu estou quase acabando, e ele é muito legal, ele chama A Terceira Vida, de Grant Copeland, que é da escritora Alice Walker. É o que eu te pedi emprestado. É o que você pediu emprestado. É um livro lindíssimo e que história é muito envolvente. Assim, a Alice, ela deve ser lida, na minha opinião, porque ela tem uma sutileza para criticar o mundo como poucos escritores na contemporaneidade, na minha opinião, sabe? Uhum. Então, eu indico de olhos fechados, não quero falar muito, porque qualquer coisa que eu fale, eu vou dar spoiler. Eu sei que a TAG entregou esse mês esse livro, então vai ser muito lido, né? E não quero atrapalhar aí os nossos ouvintes que tem, mas fica a minha dica da Terceira Vida de Grant Copeland. E você, Jéssica Balbino? Eu queria falar da Alice Walker porque ela é muito incrível, né? Muita gente não conhece a Alice Walker ainda, né? E ela tem livros ótimos. Ela é autora da Cor Púrpura, né? Que foi adaptada para o cinema, sim, que é uma obra incrível. Ela é muito utilizada nos estudos de gênero também. Ela é autora do Rompendo com o Silêncio, que é um livro excelente, que é Rompendo o Silêncio, na verdade, que é também um livro que, assim, foi traduzido aqui no Brasil, mas já numa edição muito antiga, já difícil de encontrar. O meu eu tive que garimpar sebo para conseguir encontrar o livro, mas é muito bacana. E aí agora tem esse lançamento da TAG. Eu não sei se é um lançamento, tipo, é um livro que ainda não tinha sido publicado no Brasil, eu acho que ou não, se é uma republicação. Realmente eu não conhecia, mas eu estou ansiosa para ler. Não tem, acho que, tradução nele, eu até procurei. Ah, tá. Porque é um livro que eu estou ansiosa para ler. Assim, eu gosto muito da Alice Walker e quero conhecer. Eu não assino mais a TAG, mas você vai me emprestar. Eu vou te emprestar, pode deixar. Então tá tudo bem, vamos lendo assim. E, bom, o que mais? Você perguntou o que eu tô lendo, Sim. né? Eu terminei de ler O Cidadã de Segunda Classe, que é da Bushi Emcheta, que é uma nigeriana. Ela já faleceu, os livros dela também saíram pela TAG, e esse especificamente foi publicado pela Dublinense. Ela tem vários livros que foram publicados pela Dublinense, aqui no Brasil acho que são 3. Se eu não me engano, foi o primeiro que eu li. Eu ainda não tinha lido, embora eu soubesse já da fama dela e de tudo mais. É uma excelente escritora, inclusive recomendada pela Chimamanda, que também é nigeriana. Vale muito a pena conhecer, assim, é um livro que você lê super rápido, super gostoso de ler, é meio autobiográfico, então é uma imigrante da Nigéria para a Inglaterra em busca de estudar e de tentar uma vida ali de primeiro mundo, entre muitas aspas, com um casamento super difícil, com uma vida super conturbada, vários filhos. Aí eu não posso contar mais para não ficar dando spoiler, mas é isso, vale muito a pena ler esse livro, vale muito a pena procurar aí, muito gostoso. Emcheta Bush, muito legal. Sim, fica essa dica. Ó, e é isso, é o que eu li então, no fim de semana. É legal que a gente está aí, ó, uma diversidade, né? Eu falei do livro da Alice, a Jéssica, Cidadã de Segunda Classe, Cidadã de Segunda Classe. Emecheta, que fala o nome dela? Emecheta. O Afonso indicou A Gravidade e a Graça, da Simone Weil. Sim. A Psicanálise do Fogo, do Gaston Bachelard. Então, são livros aí para você aumentar a sua lista de leitura. Sim, depois a gente coloca os livros lá também para quem quiser. E é isso. Ficamos por aqui, Jéssica.
ficamos por aqui. Eu nunca gosto de terminar, é sempre sofrido, né, pra Semana mim que vem a terminar. gente volta com o quê? Oi? Semana que Vamos vem deixar suspenso, vamos deixar suspenso. Vamos deixar suspenso. Vamos deixar na surpresa. Eu gosto que a galera fica na surpresa. Então, tal, semana que vem, surpresa pra vocês. Vem ouvindo, porque quem caiu de paraquedas no podcast Rabiscos, conheça os outros episódios. Essa sessão especial está sendo feita nas nossas casas, né? A gente está gravando remotamente, mas conheça os outros episódios. Tem episódio ao vivo, tem episódio comemorativo, tem várias séries. Eu sei que muita gente está chegando agora, e isso é muito legal, mas ajuda a gente ouvindo os outros episódios também, por favor. Sim, por favor. E ajuda a gente doando lá na vaquinha também, no financiamento. Boa. Tadeu, coloca o link, Tadeu. A gente anuncia aqui, a gente não põe o link, as pessoas não conseguem doar, é uma loucura. Tá lá, estou dedicado a isso. É uma loucura. Então, doa lá no nosso financiamento, que você ajuda eu a continuar trabalhando e o Rabiscos a continuar existindo. Então, quebra essa pra nós, apoia.se, apoia-se/Jéssica Balbino. Tá lá, a partir de R$2, não dói em ninguém, e engrossa esse bolo. E eu queria falar, aproveitando, vamos prestar contas, vou usar esse espaço que é nosso, claro, para prestar contas da campanha. Fechou o primeiro mês, eu ainda não recebi, mas eu já decidi para quem eu vou destinar os 30% que eu coloquei como meta de destinar para outras pessoas que também perderam os trabalhos nessa quarentena. Então, uma parte vai para o poeta Miró da Muribeca, que é de Recife, e ele trabalha nas ruas vendendo as obras dele, e por conta da Covid ele não pode sair, então ele também está em quarentena, e ele não tem nenhuma outra ocupação além dessa, além de ser poeta das ruas. Então, uma parte vai para ele e a outra parte vai para a Aliás Editora, que é da Ana K, que a gente já entrevistou ela aqui na nossa série que a gente falou com mulheres que têm iniciativas que promovem outras mulheres. Eles também estão super no momento de dificuldade, estão com o financiamento coletivo, então a outra parte vai para o financiamento deles, que é um clube de leitura. Vale muito a pena, quem não conhece, aliás, a editora, conhecer. Eles estão com vários livros disponíveis para download gratuito também nessa quarentena. É uma editora do Ceará, eles estão baseados em Fortaleza, mas publicam autores de outras cidades. O Ceará também é um estado que é muito grande e tem uma desigualdade imensa entre a capital e as outras cidades. Então, foi uma escolha privilegiar nesse primeiro momento as pessoas do Nordeste, onde nem sempre chegam tantos editais, onde os editais nacionais nem sempre contemplam. Então, foi essa escolha, tentar privilegiar essas pessoas. A gente fez um episódio bastante, né? Um episódio bem dedicado à Aliás Editora, né? Foi bem legal. Sim, e é uma editora muito incrível, assim, a gente vai ter um papo com a Ana K, que é a Ana Karine, que é muito massa, vale muito a pena ouvir também, só procurar aí nos nossos episódios, conhecer mais do trabalho que elas têm realizado lá. Elas publicam sobretudo mulheres, então também tem aí esse recorte de gênero, vale ficar ligado. E legal, então, também vai para o Miró, que eu conheço o Miró, esse recifense fudido de bom, cara, manda muito, é um super poeta, tá precisando de apoio também. O Miró tem livros ótimos, eu conheci ele já tem uns anos, fiz algumas aquisições das publicações independentes dele. Vale muito a pena, conheçam o Miró, que o Brasil tem que exaltar seus criadores como ele, porque ele é um poeta fantástico. Sim, o Miró é muito incrível. Eu conheci ele através do Marceliano Freire, né, que é um entusiasta da obra e das publicações dele. E o Miró é um cara muito gente fina, é um poeta, né, um exímio poeta, assim, quem dera se todo mundo que se auto-intitula poeta tivesse essa qualidade que o Miró tem, e é um poeta autenticamente marginal mesmo, das ruas, vive no Recife, faz um trabalho incrível, então vale muito a pena divulgar ele e conhecer esse trabalho. Então foi a escolha que eu fiz, prestando aí essa conta para quem ajudou, os 30% ia para outras pessoas. Então são essas duas iniciativas. E aí, conforme forem virando os meses, outras pessoas e outras iniciativas também vão ser contempladas. O Miró tem um poema que eu acho tão bonito, que fala assim: umas folhas verdes nasceram entre dois prédios. Deus insiste para eu acreditar nele. Eu acho esse poema muito bom.
Sim, não, o Miró, ele tem uma sensibilidade que só quem está muito na rua mesmo, de fato, e tem essa observação, consegue se ligar disso e acompanhar, né? Ele é muito grandioso, assim. Fica aí a dica nos perfis dele, tem como também acessar um pouco da obra dele e comprar os livros. Uma parte da campanha também é para compra de livros, então comprando um livro do Miró, você consegue ajudar ele, né? Então também não é uma doação só pela doação, você pode ajudar comprando o livro. O Suplemento Pernambuco fez uma seleção com alguns poemas dele também, uma matéria eu vi recentemente, vale a pena procurar lá, se digitar Suplemento Pernambuco, que é um suplemento cultural, né? Pode digitar lá que encontra também as poesias dele. Boa dica, então. É isso. Valeu. É isso, gente. Beijo a todos. Terça que vem estamos de volta. Beijo, Jéssica. Saudade tchau, de você. Tchau. Também tô com saudade. Tchau, Beijos. Tchau.